Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 6 de Língua Portuguesa do segundo ano do ensino médio, semanas 3 e 4. Vamos lá? Gente, eu vou fazer a correção da semana 3 e da semana 4 juntas, porque as atividades dessas duas semanas são relacionadas. Uma é a continuação da outra. Então, eu resolvi fazer um vídeo só, porque as atividades têm a ver uma com a outra. Então, vamos lá. A gente vai falar aqui sobre texto narrativo e texto descritivo dentro da narrativa. Tem esses dois boxes informativos aqui e o que está falando de principal dentro deles é o seguinte: os personagens são elementos de grande importância numa narrativa. É importante observar nas narrativas o papel que desempenham no enredo, suas características físicas e ou psicológicas, entre outros aspectos. Então, está destacando a importância da caracterização dos personagens dentro do texto narrativo. Depois fala aqui, protagonista e antagonista. O que é isso? Protagonista é o personagem principal. Ele possui papel de destaque na trama. É o ícone principal do enredo. E o antagonista também se destaca na obra, mas nem sempre é um ser humano. Pode ser um obstáculo na vida do protagonista, em forma de gente, animal, circunstâncias, entre outros. Então, destacou aqui o que significa protagonista e antagonista. Aí vem esse textinho aqui, esse mini conto. Tá falando o seguinte: tentando se segurar numa alça lilás. Entrou no elevador. A um canto, outra mulher segurava firme debaixo do braço uma enorme bolsa de couro lilás. Que ousadia! Uma bolsa lilás, sorriu ela. Acabei de dizer a um homem que o amo, respondeu a outra. Então entrei numa loja e, entre todas, escolhi essa bolsa. Eu precisava sentir nas minhas mãos a minha audácia. Não sorriu, agarrou-se náufraga na alça. Para entender esse conto, considere que ele se passa em uma época em que não era comum que uma mulher se declarasse para um homem. Isso seria muita ousadia. Do mesmo modo que, para a moda daquela época, seria muita ousadia usar uma bolsa lilás. Essa seria uma cor extravagante. A personagem havia acabado de declarar seu amor para um homem. Ela estava se sentindo muito audaciosa, corajosa, e não queria parar de sentir essa sensação. Então ela foi a uma loja e fez outra coisa audaciosa. Comprou uma bolsa lilás. Ela se agarrou naquela bolsa como se estivesse agarrada na própria coragem. A bolsa é uma metáfora, um símbolo da ousadia, da coragem daquela mulher. Então, agora que a gente já entendeu esse texto, nós vamos responder essas atividades aqui. A questão 1 está perguntando o seguinte, leia o conto Tentando se segurar numa alça lilás e crie características físicas e psicológicas para os personagens e invente um papel para eles. Então, você vai fazer a caracterização da mulher que falou eu te amo, lá naquele texto, e a caracterização do homem para o qual ela falou eu te amo. Então, você vai explicar quem que são esses dois personagens. É tudo baseado na sua imaginação. Como que você imagina que é esse homem e como que você imagina que é essa mulher? Para ajudar vocês, porque a gente tem que colocar características físicas
e psicológicas. Eu coloquei esse roteirozinho aqui dos elementos que você pode colocar aí na sua resposta para caracterizar esses dois personagens. Na letra A, então você vai falar como que é essa mulher. Como você imagina que era a mulher que disse eu te amo para o tal homem na história? Pode escrever o que vier à sua mente, use sua imaginação. Então você vai colocar aí, ó, como você acha que é o cabelo dela? É loiro, castanho, ruivo, preto? É curto, longo, médio? É liso, cacheado, crespo, ondulado? Sobre a pele dela, como você acha que era? Clara, morena, negra? Cheia de sardas? Tinha rugas? Sobre os olhos, eram grandes, pequenos? Azuis, verdes, pretos, castanhos? Eram olhos tristes, assustados, meigos, joviais, alegres? Ela usava óculos? Então pode colocar aí o que vier à sua mente. Não precisa colocar só dentre essas opções que eu dei, não. Isso aqui é só para te inspirar. Sobre as roupas. O que ela usava? Era um vestido, saia, calça, blusa, casaco, sapatos de salto? Era sandália? Ela usava lenço ou fita no cabelo, etc. E depois sobre os gostos e personalidade. Qual era o nome dela? Vamos colocar um nome nessa mulher, um nome nessa personagem. Qual que era o nome dela? Qual que era a idade dela? Ela era tímida, retraída, romântica, ingênua, muito responsável, sensível, sonhadora, medrosa, alegre, decidida, empoderada, à frente de seu tempo, ousada, corajosa? Ela era uma ótima profissional? Qual que era a sua profissão? Seu jeito como as pessoas, como que era? Ela amava gatos? Sempre pensou primeiro nos outros? Ela era solteira, viúva? Então você pode colocar aí tudo que você imagina que ela seja no que diz respeito à sua parte psicológica e aos seus gostos, aos seus hábitos. Agora na letra B, vamos fazer a mesma coisa, só que sobre o homem lá da história. Faça como no item anterior. Determine as características desse homem na história. Então você vai falar do cabelo, pele, olhos, roupas, do mesmo jeito que você fez aqui sobre a mulher. E depois você vai acrescentar aqui, ó, gostos e personalidade. Qual que era o nome dele? Vamos colocar um nome também para esse homem. Qual que era a idade dele? Ele era tímido, retraído, extrovertido? Ele era sério, romântico, muito responsável, conquistador, pragmático, alegre, misterioso, interessante? Ele era triste, alegre, sedutor, discreto, reservado? Ele era um ótimo profissional? Qual que era a profissão dele? Ele tinha muitos amigos? Era apaixonado por literatura? Solteiro, viúvo, casado? Então você pode dar asas à sua imaginação e colocar aí as características psicológicas, os hábitos e gostos desse personagem masculino. E na letra C, você vai fazer uma breve descrição desses dois personagens, desse homem e dessa mulher. Só que agora você já vai ter criado, inventado aí o nome deles. Então você não vai chamar de mulher e de homem mais não. Você vai chamá-los pelos nomes que você inventou. Eu coloquei aqui, ó, fulano e fulana, mas é porque eu ainda não inventei os nomes para os meus personagens. Mas você vai colocar os nomes que você tiver inventado. Então, por exemplo, João e Maria, sei lá, os nomes que você quiser. Complete o trecho a seguir para continuar sua caracterização dos personagens. Para facilitar a estruturação dessa resposta aqui da letra C, eu coloquei esse trechinho aqui, ó, que você vai completar. Além disso, a gente vai usar esse trechinho aqui na atividade da semana 4. Então, você já pode ir completando desse jeito aqui para ficar mais fácil depois. Então, você vai colocar aí, ó, fulano e fulana combinavam em algumas coisas. Dois pontos. Os dois, aí aqui você vai colocar uma coisa que esses dois personagens tinham em comum. Pode ser alguma coisa relativa ao jeito de ser deles, ou relativa a algum hábito, algum gosto que eles tinham em comum. Aí você vai colocar uma coisa que eles têm em comum aqui e outra coisa que eles têm em comum aqui, ó. Então, são duas coisas que eles têm em comum que você vai destacar aqui nesse pedacinho. Continuando.
Mas ele, aí agora você vai destacar as diferenças entre esse homem e essa mulher. Aí você vai começar falando sobre uma característica que é só do homem. Então você vai colocar, mas ele, aí você vai colocar aqui a característica que é específica desse homem, a característica que diferencia ele da mulher, né? Desses dois personagens aí. Enquanto que ela era de que jeito? Então coloca aqui uma característica específica dessa personagem para diferenciá-la do personagem homem. Além disso, fulano, o homem, né? Além disso, fulano era não sei o que lá, já fulana era não sei o que lá. Aí você vai colocar aqui também duas características que diferenciam esses dois personagens. Do lado de cá você coloca uma característica que é do homem e outra aqui você coloca uma característica da mulher. Duas coisas que diferenciam esses personagens. Tudo bem? Na letra D, você vai descrever o cenário para o lugar que eles estão. Esse trecho aqui a gente também vai usar na nossa atividade da semana 4. Então, a gente já vai deixar aqui mais ou menos pronto. É o seguinte, vamos imaginar que depois que a mulher disse eu te amo para o homem, eles marcaram um encontro para conversar. Vamos descrever esse lugar. Aí você vai completar esse parágrafozinho aqui, ó. O lugar escolhido para o decisivo encontro foi. Então você vai fazer de conta que depois que a mulher falou eu te amo para esse homem, eles marcaram um encontro em um lugar. Qual que vai ser esse lugar? Aí você vai colocar aqui, ó, onde que eles vão se encontrar. Marcaram esse encontro, foi não sei aonde, perto de, porque a gente tem que fazer a descrição do lugar. Então aqui a gente tem que dar os detalhes desse lugar. Então, esse lugar aí que você escolheu era perto de... Perto de que vai ser esse lugar? Imagina aí. O local era bastante... Aí que você vai colocar duas características desse lugar. Então, como que era esse lugar aí que você escolheu? Coloca aqui duas características dele, tá? Ao redor se viam não sei o que e também não sei o que. Então, aqui você vai colocar o que se via ao redor desse lugar onde esses dois personagens marcaram de se encontrar, tá bom? Então, aqui você vai ter feito a descrição do cenário, porque essa parte aqui do PET é toda relativa à descrição, a texto descritivo. E na letra E, você vai falar sobre a que horas do dia a situação se passa. Vamos imaginar essa descrição do momento do dia em que se passa a situação já dentro de um trecho do texto. Vamos responder essa pergunta como se estivéssemos escrevendo a narrativa. Então, a gente já vai fazer essa parte aqui, ó, falando aqui horas que vai ser o encontro desses dois personagens, já escrevendo, já descrevendo de um jeito que a gente vai encaixar isso aqui lá no nosso texto da semana 4. Então, você vai começar assim, ó. Quando... Aí aqui você vai colocar o nome de um dos personagens. Pode ser o homem ou a mulher, você que sabe. Então, quando o fulano de tal chegou, já passavam das... O encontro entre o homem e a mulher vai ser a que horas? Um deles vai chegar um pouco atrasado na nossa história. Então, você pode decidir. Quem vai chegar um pouquinho atrasado vai ser o homem ou vai ser a mulher. E aí aqui você coloca a hora que eles deveriam se encontrar. Mas, na verdade, esse personagem vai ter chegado um pouquinho depois disso, né? Nas atividades da próxima semana, vamos ter que criar uma história envolvendo esse homem e essa mulher que disse eu te amo para ele. O PET vai pedir que a mulher seja a protagonista e o homem o antagonista, ou seja, os objetivos de vida dos dois não vão estar em harmonia. Então já vai pensando aí o que pode acontecer nesse encontro que os dois marcaram. Então essa aqui foi a correção das atividades da semana 3. Agora vamos fazer a correção das atividades da semana 4. Aqui na semana 4, gente, está pedindo o seguinte, é só uma atividade que tem que fazer, uma produção de texto. A partir do início da atividade da semana 3, desenvolva um texto descritivo
no qual seja criada uma história que apresente os elementos narrativos abordados na questão anterior. E, a partir da caracterização dos personagens, crie uma história em que a mulher seja protagonista e o homem antagonista. Então, a gente fez a descrição do homem e da mulher nas atividades da semana 3. A gente também descreveu o cenário e o horário onde que vai acontecer a nossa narrativa. Aí a gente vai pegar tudo isso que a gente criou nas atividades da semana 3 e vamos criar uma história, vamos criar uma narrativa. Eu já fiz aqui para vocês os parágrafos desse texto, os parágrafos dessa narrativa. E vocês vão apenas copiar e completar. Então, o texto, ó, vai ficar desse jeito aqui. Então, daqui a pouco eu vou deixar pausado aqui para vocês poderem tirar um print das partes desse texto. Antes disso, eu vou explicar o que você vai escrever em cada um dos parágrafos, tá? Então, isso aqui é só uma sugestão. Se você quiser fazer diferente, pode fazer. Mas aqui você vai ter uma ideia do que é para fazer no seu texto. O seu texto, ele vai contar uma história, então tem que ter início, meio e fim, tudo mais. Mas ele tem que ter muitas partes descritivas. O foco aqui é o texto descritivo. É explicar como que é o personagem, explicar como que é o cenário e assim por diante. No meu modelo aqui, o texto vai se chamar O Encontro. Se você quiser mudar o título, pode mudar também. Você vai usar a sua imaginação e as respostas que colocou nas atividades da semana 3 para completar o texto a seguir e, assim, criar a sua narrativa. Eu vou alternar as cores das letras entre azul e vermelho para facilitar a visualização das mudanças de parágrafos. Então, aqui, gente, começou azul. Então, isso aqui é um parágrafo. Essa outra parte aqui está vermelha. Aqui já é outro parágrafo. Então, isso aqui vai facilitar na hora que você for escrever. Então, vamos começar aqui no primeiro parágrafo. Nesse parágrafo, você deve apresentar os nomes dos dois personagens, o homem e a mulher. Você já inventou o nome deles, né? E pode falar também da idade, da profissão, dos gostos, hábitos e características de personalidade dos dois. Você vai pegar tudo isso aqui lá naquelas respostas da semana 3. Então, vai ficar assim, ó. Fulano e fulana, aí você coloca o nome deles, né? Eu vou colocar João e Maria. João e Maria combinavam em algumas coisas. Os dois, aí você vai completar isso aqui do mesmo jeito que você colocou lá na atividade da semana anterior, da semana 3. Você pode ver que esse parágrafo aqui, você já escreveu ele está escrito lá na atividade da semana 3. Então, você vai colocar João e Maria combinavam em algumas coisas, os dois tinham essas características em comum, mas enquanto o fulano, né, o homem, era desse jeito, a mulher era de outro jeito. Além disso, o homem era assim e assim, já a Maria era assim e assim. Então, você vai colocar a descrição, o nome, a idade, profissão, gostos, características de personalidade, assim por diante, com base naquilo que você já fez lá na semana 3, tá bom? Então, isso aqui é só você pegar porque já tá pronto. Segundo parágrafo. Então, aqui a gente já fez essa apresentação, essa descrição inicial dos personagens. Vamos continuar nossa narrativa, então. Os dois haviam se conhecido. Aí, aqui você vai inventar, você vai criar aí, para você colocar aqui nessa parte, de que maneira que esses dois personagens se conheceram. Explique de onde eles se conhecem. É do trabalho, da escola, da faculdade, da biblioteca da cidade, da igreja, de uma festa de amigos em comum? Pode inventar o que você quiser. E depois de muito tempo criando coragem, ela disse: eu te amo. Aí que você vai colocar o nome do homem, o nome do personagem masculino, né? João. João ficou sem palavras e fulana, o nome da mulher, surpresa com a própria audácia, também não falou mais nada e saiu. Então, aqui nessa parte, a gente contou o evento lá, que foi mencionado no texto da semana 3, em que a mulher falou eu te amo para esse homem e saiu andando, foi lá e comprou uma bolsa, né, aleatoriamente. Próximo parágrafo.
Alguns dias depois, eles marcaram um encontro para conversar. Aí lembra que lá na semana 3 a gente fez a descrição do local onde esses dois personagens marcaram de se encontrar? Então, aqui que você vai colocar aquelas informações lá, ó. Igual você colocou lá na semana 3. O local escolhido foi perto de, o lugar era bastante, ao redor se viam, aí você vai colocar do mesmo jeito que você colocou lá na semana 3. Use as respostas que você colocou nas atividades da semana 3 para completar os trechos que descrevem o local e o horário da história. Então, aqui você vai colocar a parte do local e logo aqui em seguida, no próximo parágrafo, você vai colocar a parte do horário em que esses dois marcaram de se encontrar. Esse trecho aqui, ó, também você já fez lá na semana 3. É só você pegar as respostas lá. Então, vai ficar, né? Quando fulano chegou, já passavam das não sei o que horas. Continuando. Aí você vai decidir. Quem vai chegar um pouquinho atrasado? Vai ser o homem ou a mulher? Então, você vai colocar o nome dele aqui, ó. Com base nisso, você vai fazer o restante da descrição desse personagem. Então, vamos supor que quem tenha chegado atrasado tenha sido o homem. Aí você vai pensar como que ele estava vestido, como que ele estava naquele momento, e vai escrever aqui, ó. Então, por exemplo, quando o João chegou, já passavam das 17 horas. Vestia um terno e sapatos pretos, por exemplo, né? Então, aqui você vai colocar o jeito que o personagem se vestia. Pode ser a mulher também, você que decide. Nas mãos trazia, aí você vai colocar o que ele estava trazendo nas mãos, ele ou ela. Aí nessa parte aqui, gente, você vai colocar o que o personagem que chegou atrasado percebeu com relação ao outro. Então vai ficar assim, ó. Notou que fulana estava muito bonita, usava um vestido vermelho e um sapato de salto. Seus cabelos longos e louros estavam soltos e muito brilhantes, né? Por exemplo. Então, aqui você vai colocar como que o personagem que estava lá no local esperando o outro chegar, o atrasadinho chegar, como que esse personagem estava. Pega tudo isso aqui lá nas atividades da semana 3 que você já descreveu os dois personagens. Lembre do estilo de roupa e das características físicas que você descreveu nas atividades da semana 3, para completar esse trecho da narrativa. Continuando. Agora aqui a gente vai falar sobre o estado emocional dos personagens, tá certo? Como que eles estavam psicologicamente. No semblante de... Aí você coloca o nome do personagem aqui, eu vou colocar Maria. No semblante de Maria, percebia-se que estava... Que jeito que ela estava se sentindo naquele momento? Quando você olhava para o rosto dela, você percebia que ela estava de que jeito? Emocionalmente falando. Aí nessa outra parte aqui você vai falar do outro personagem. Então aqui eu comecei, né? Eu optei por começar falando da Maria. Agora eu vou começar falando aqui nessa outra parte do João. E pelos belos olhos castanhos de João, era nítido que, como que ele estava psicologicamente falando, baseando-se no olhar dele, como que você percebia que ele estava se sentindo naquele momento? Fale sobre o estado emocional dos personagens, através das expressões faciais deles. Era possível perceber que eles estavam se sentindo de que jeito? Então imagina aí, ó, a mulher falou eu te amo para o homem e depois saiu correndo, né? Foi embora e saiu para comprar uma bolsa. Depois eles marcaram um encontro, né, para conversar a respeito dessa situação. Como você imagina que esses dois personagens estavam se sentindo? Se fosse você, como você estaria se sentindo? Então é só você pensar nisso para colocar aqui. Aí, nessa outra parte aqui, ó, que também faz parte desse mesmo parágrafo aqui, ó, o personagem que chegou atrasado vai falar alguma coisa. Então, você coloca o nome dele aqui, ó. Então, vamos colocar. João pediu desculpas pelo atraso e foi logo dizendo. Pode ser a mulher também, tá, gente? Você que decide quem vai chegar atrasado e quem já vai estar lá esperando. Você que decide. Então, vamos colocar. João pediu desculpas pelo atraso e foi logo dizendo. Aí, você vai colocar outro parágrafo e vai colocar aqui nessa parte a fala desse personagem. O que ele disse? Aqui você vai colocar a fala de um dos personagens,
Pode ser o homem ou a mulher, você decide. Vai depender de qual dos dois personagens você decidiu que vai chegar atrasado no encontro. Não se esqueça de começar com travessão. Então, aqui, já que é fala de personagem, para diferenciar das falas do narrador, você vai começar com travessão. Aqui você vai colocar a fala dele, ele pode falar o que você quiser, ele ou ela, né? E aí você vai continuar aqui, ó. Com uma expressão. Aí que você vai colocar qual que foi a expressão facial, qual que foi a emoção que o outro personagem sentiu ao ouvir essa fala daquele personagem que acabou de dizer alguma coisa aqui. Aí você vai colocar com uma expressão não sei o que e a voz, que jeito que estava a voz desse personagem que vai falar agora? Fulano de tal respondeu. No meu caso aqui vai ser a Maria, porque aqui eu coloquei que foi o João, né? O João falou, depois a Maria vai falar. Com uma expressão triste e a voz engasgada, Maria respondeu. Só um exemplo, né? Aí você vai colocar aqui a fala do próximo personagem. Aqui vai ser a fala do outro personagem. Comece com travessão. Você decide o que vai ser dito, mas lembre-se que o Pet pediu que o homem fosse o antagonista e a mulher a protagonista. Então eles não estão em harmonia, não têm o mesmo objetivo de vida, pelo menos nessa parte da história aqui, né? A não ser que sua história tenha um plot twist bem criativo. Nesse momento, o clima ficou... Que jeito que vai ficar o clima lá nessa situação depois que os dois personagens começaram a conversar? E um silêncio tomou conta do lugar. Fulano e fulana se sentiam... Aí você vai colocar aqui que jeito que eles começaram a se sentir depois dessa breve conversa que eles tiveram. Próximo parágrafo. Foi então que fulano de tal disse. Aí você vai falar aqui se vai ser o homem ou se vai ser a mulher que vai falar alguma coisa. Logo em seguida você vai colocar a fala desse personagem, iniciando sempre com travessão. Nessa parte, se você quiser, pode colocar mais diálogos entre os dois personagens. Pode colocar mais falas para o homem ou para a mulher. Pode dar asas à sua imaginação aí. Não esqueça de começar com travessão. No meu exemplo, só tem essa fala aqui, ó. Só tem mais uma fala aqui. Um dos personagens vai, como se diz, encerrar a conversa falando alguma coisa aqui nessa parte. Mas se você quiser, você pode colocar mais falas aqui para baixo. Antes de começar esse parágrafo aqui, ó. Se quiser, pode colocar alguma outra fala aqui entre esses dois personagens para o seu texto ficar mais coerente, de acordo com a sua imaginação, de acordo com a sua ideia para essa história, tá? Mas não é obrigatório não, você que decide, né? No meu texto aqui, a conversa parou aqui, ó. Aqui terminou o diálogo. Continuando. Os dois, então, o que eles fizeram nesse momento? Coloque a reação deles. Então, depois que eles tiveram essa breve conversa e essa fala final aqui, ó, qual foi a reação deles? O que que eles fizeram? Aí você vai colocar nessa parte aqui, ó. Fizeram não sei o que, de uma forma, aí que você ressalta qual que foi o jeito, a forma, o sentimento com que eles realizaram essa ação. Os corações estavam de que jeito? Quando eles fizeram essa ação aqui, ó, que você vai colocar nesse lugar, como que ficou o coração dos dois? Tá? E para finalizar, naquele instante que parecia eterno, nenhuma palavra mais foi dita. Não era necessário. E isso marcaria para sempre a história de fulano e fulana. Você vai colocar o nome dos dois personagens aqui, tá certo? Pessoal, esse texto é só uma sugestão. Se você preferir fazer a história de outro jeito, pode ficar à vontade. O importante para você cumprir o que o Pet pediu é usar bastante trechos descritivos para falar do ambiente, do clima, das características físicas e psicológicas dos personagens, etc. Pois o que está sendo trabalhado nesse PET é o texto descritivo. Então, não é para simplesmente você contar uma história curta, eles foram lá, brigaram e cada um foi pro seu canto e pronto, acabou. Não, não é para você fazer isso desse jeito, não. É para você escrever uma história, uma narrativa, com bastante trechos descritivos.
explicando bastante como que são os personagens, fisicamente, psicologicamente, o ambiente, as ações, as reações deles, etc. Porque o que está sendo trabalhado nesse PET é o texto descritivo dentro de uma narrativa. Então, eu vou voltar ao texto aqui, vou voltar aqui um pouquinho para você tirar um print desses trechos aqui para você poder copiar e completar depois com calma. Eu explicando desse jeito, né, falando esse monte de coisa, um vídeo longo desse, parece que o texto é muito difícil de fazer, muito complicado. Mas a explicação tá mais complicada do que o próprio texto, do que propriamente a atividade que deve ser feita. Quando você começar a copiar, instintivamente você vai conseguir completar esses trechos aqui, tá certo? Quando você começar a escrever, vai ficar bem mais fácil do que essa parte em que eu estou falando, em que eu estou explicando. E qualquer coisa você pode ver o vídeo de novo e vai voltando e pausando, que aí você pode ir escrevendo aos poucos. Mas então tira um print dessa parte aqui, que é o começo da história. Lembrando que cada cor aqui é um parágrafo, tá? Para você lembrar de fazer a marcação do parágrafo aí quando você estiver escrevendo. Agora tira um print dessa outra parte aqui. Lembrando que quando tem fala de personagem, você tem que começar a contraversão, tá? Tira um print. Tira um print dessa outra parte, tá? E desse finalzinho aqui, que é o último parágrafo. Se você quiser mudar alguma coisa no meio dessa história também, pode ficar à vontade, tá? Isso aqui é só uma sugestão, é só um modelo para você saber mais ou menos como que é para criar essa história, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, gente, pessoal que é meu aluno, pode me perguntar lá no grupo, lá no Telegram, que eu ajudo vocês a completar esse texto aqui, né? Vamos supor que você está fazendo esse parágrafo aqui, chega nessa parte, você esqueceu o que era para escrever. Pode me chamar lá no grupo que eu ajudo vocês a completar. E eu vou colocar esses prints também lá no grupo para facilitar para vocês, tá? Então, esses prints aqui, eu vou colocar lá no nosso grupo, lá no Telegram, para vocês poderem ir copiando e fazendo a produção de texto de vocês, tá? É uma produção de texto, parece que ela é muito grande, mas também na semana 4 é só isso que tem que fazer. Não tem outra atividade. Então, é só essa atividade e pronto, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam, comentem, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar. E eu fico por aqui. A gente se vê aí nas correções do PET número 7, tá bom? E antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um abraço muito especial para minha colega Vera Rodrigues Carvalho, de Uberaba. Muito obrigada por prestigiar meu trabalho e pelo incentivo. Um grande abraço para você e um salve. Um salve também para Lavínia Melo e para todo mundo da Escola Levindo Coelho. Salve para Expedito Lucas e para todo mundo aí da Escola Estadual Santo Antônio. Um abraço muito especial também para minha amiga Jaqueline Comissário. Muito obrigada pela força de sempre. Um abraço. Um salve para Rita Santos, minha xará. Um salve também para Thalita e para todo mundo de Turmalina e também para Isabela Azevedo e para todo mundo aí de Veredinha. Um salve para Rosimara Neves e também para Eduarda de Cássia e todo mundo da Escola Estadual José Manuel. Um salve para Blade, também para Vitória Miranda e para todo mundo de Vargem Alegre. Um abraço para vocês. Um salve também para Elizabeth Salgado Valadares e para todo mundo do Polivalente. Um salve para Maria Vitória e para todo mundo de Patos de Minas. Ade Silva, um salve para você. Turzeira, um salve para você, para todo mundo aí de Itajubá e para a Escola Estadual Casimiro Osório. Ana Luísa Moreira, um salve para você e para todo mundo aí de Araguari. Um salve também muito especial para um salve para Leila Lima, para todo mundo de Conselheiro Pena. Um salve também para o Victor e para o pessoal da Escola Estadual Maria Guilhermina Pena. Maria Helena, um salve para você e também para a Rebeca. Um salve aqui também muito especial para todo mundo de Mato Verde, para a Escola Professor José Américo Barbosa e também para Kelly Gabriele Santos Pereira. Um abraço. Um
salve também pra Priscila Veloso, pra todo mundo de Arcos e pra Escola Vila Boa Vista. Um salve pra vocês. E um salve também pra todo mundo que está sempre aqui no canal, curtindo, comentando, compartilhando. Muito obrigada a todos vocês. Um grande abraço e um salve. Então até mais, pessoal. Beijo, tchau.